Olá, se você é novo por aqui e gostar do nosso conteúdo, não esqueça de deixar um like e considere se inscrever no canal e assim receber notificações de todos os novos lançamentos. Se não é novo, não esqueça aquele like maroto e confira se já está inscrito, pois isso ajuda demais na divulgação. Agora, sem mais delongas, vamos ver como eram os bastidores do Espiritismo, como Kardec decidiu escrever a codificação e quem o ajudou nessa empreitada além dos espíritos. Em uma sala principal de uma mansão em Paris, um grupo de senhores elegantes observam em silêncio uma garotinha de 14 anos. Julie Baudin está sentada em frente a uma mesa redonda e segura um estranho objeto, uma cesta com um lápis encaixado na borda, que risca letras em espiral. Cada palavra é analisada atentamente por um dos homens. A garota parece não saber por que os adultos olham para ela tão concentrados. Volta e meia ela ri e faz algum comentário engraçado. Suas mãos, porém, desenham no papel frases que em poucos meses irão fundar uma doutrina: o Espiritismo. Publicado pela primeira vez em 1857, o Livro dos Espíritos foi organizado em cerca de 20 meses pelo professor francês Allan Kardec, que coordenou longas reuniões com médiuns, fazendo perguntas a eles e colhendo respostas que acreditava vir dos espíritos. Dos vários médiuns que contribuíram para o livro, 3 garotas se destacam: Julie e Caroline Baudin, de 15 e 18 anos, e Ruth Jaffé, de 20. Organizando as respostas para 501 perguntas sobre o universo, Kardec criou a doutrina e visão de mundo do Espiritismo, fazendo dele muito mais que uma diversão da burguesia parisiense. Na época, os fenômenos mediúnicos serviam como passatempo nos salões de Paris, que começava a ganhar ares cosmopolitas. A partir de 1850, a cidade passou por uma grande reforma. Ruelas medievais e casebres deram lugar a avenidas largas e bulevares que convergiam no Arco do Triunfo, símbolo da força da modernidade e da nova burguesia francesa. Com novos parques, a cidade se preparava para virar o século como a Cidade das Luzes. Era tempo de revolução industrial e descobertas científicas, que tornavam o homem capaz de explicar e interferir nos fenômenos ao seu redor. Ou em quase todos. Porque no meio de toda essa modernidade, as mesas girantes eram uma febre que assolava Paris de 1850. Eram comuns as reuniões em salões culturais ou mansões de senhoras da sociedade, nos quais as pessoas iam para girar mesas apenas com o poder da concentração. Toda a Europa tem o espírito voltado para uma experiência que consiste em fazer girar uma mesa, afirmou o jornal Illustration do dia 14 de maio de 1853. Ide por aqui, ide por ali, nos grandes salões, nas mais humildes casas, e vereis pessoas assentadas em torno de uma mesa vazia a contemplá-las. Nas reuniões, havia poetas, intelectuais e nobres. O poeta Victor Hugo era frequentador assíduo das reuniões e chegou a escrever que negar a atenção a que tem direito o espiritismo é desviar a atenção da verdade. Numa noite de maio de 1855, a reunião das mesas girantes aconteceu na casa de uma senhora chamada Plaine Maison. Uma das pessoas que compareceu à reunião foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor de ciências de 50 anos. Mais tarde, ele contaria como a visita o deixou impressionado. As mesas, segundo ele, não só giravam como batiam no chão e se moviam em condições que não deixam margem a qualquer dúvida. A reunião na casa da senhora Plaine Maison deixou Rivail aturdido. Entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim investigar a fundo, escreveria o professor, anos depois. E começam as sessões. Rivail passou meses observando o fenômeno naquela e em outras casas da cidade, como a dos Baudin, que tinham 2 filhas que acreditavam ser médiuns. O mais estarrecedor era que as mesas pareciam não só rodar como também falar. Isso mesmo, pareciam indicar letras com pancadas no chão, quando interrogadas, moviam-se para a direita ou esquerda, tentando comunicar sim ou não. Se as pessoas viam o fenômeno como uma diversão, Rivail ia às reuniões de mesas girantes como um cientista. Fazia perguntas sérias e anotava as respostas que obtinha, diz o médium e jornalista Jorge Rizzini. Em abril de 1856, 11 meses depois da primeira visita a uma daquelas reuniões,
a mensagem da mesa perturbou ainda mais aquele professor de ciências. Um espírito teria escolhido Rivail para reunir e publicar os ensinamentos que ele obtinha nas mesas. Rivail não acreditou e pediu que o espírito repetisse a mensagem. Confirmo o que foi dito, mas recomendo discrição, se quiser se sair bem. Tomará mais tarde conhecimento de coisas que agora o surpreendem. Foi a mensagem que ele recebeu como resposta. Assim o trabalho começou. Todas as terças-feiras, Rivail frequentava a casa da senhora Baudin. Julie, a moça de 14 anos, e sua irmã Caroline, de 16, psicografaram quase todas as questões do Livro dos Espíritos. Como a identidade das duas foi mantida em segredo por muitos anos, sabe-se pouco sobre elas. O que se sabe é que Julie era uma médium passiva, inconsciente do que escrevia. Somente achava divertido as pessoas lhe darem tanta importância. As reuniões, dirigidas pelos pais delas, não eram secretas, mas restritas a poucos convidados. Para escrever as mensagens, Julie e Caroline usavam uma cesta de bico, feita de vime, com 15 a 20 centímetros de diâmetro e uma espécie de bico com um lápis na ponta. Pondo o médium os dedos na borda da cesta, o aparelho todo se agita e o lápis começa a escrever, contou Kardec em O Livro dos Médiuns. Com o tempo, as garotas passaram a usar a psicografia direta, mesmo método usado mais tarde pelo brasileiro Chico Xavier. Diante delas, Rivail fazia perguntas que nós, mortais, sempre quisemos fazer a quem passa pela morte e volta para contar. A quarta pergunta do Livro dos Espíritos, por exemplo, é: poderíamos dizer que Deus é infinito? E a resposta: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir coisas acima de sua inteligência. A 150ª é: a alma, após a morte, conserva sua individualidade? Sim, nunca a perde. O que seria ela se não a conservasse? As respostas que Caroline e Julie psicografavam eram revistas, analisadas e muitas vezes comparadas a outras mensagens. Na fase de revisão, a médium que mais contribuiu foi Ruth Jafé, uma médium sonâmbula que tinha mais de 50 cadernos com mensagens que psicografava à noite. Para Rivail, a revisão era necessária, primeiro, por causa da dificuldade em se entender o que os espíritos diziam. Segundo, porque, para ele, os espíritos não eram donos de toda a sabedoria do universo. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria nem a soberana ciência, que seu saber era limitado ao grau de adiantamento, e que a opinião deles não tinha senão o valor de uma opinião pessoal, escreveu ele em O Livro dos Médiuns. Por isso, Kardec afirmava que muitas mensagens de entidades eram ignoradas, ou por terem gracejos ofensivos ou por não fazerem sentido. Também por esse motivo, quanto mais médiuns participassem da composição do livro, melhor. Segundo ele, mais de 10 deles contribuíram na primeira edição da obra. Quando Rivail acabou de editar as perguntas, surgiu um problema. Qual seria o título e quem deveria assinar a obra? Como não se considerava autor, e sim um organizador, deu o nome óbvio: O Livro dos Espíritos. Mas alguém precisava assiná-lo. Rivail consultou os espíritos e uma entidade deu a ele o nome de Allan Kardec, porque esse tinha sido o nome que ele teve numa vida passada, como um sacerdote druida. Assim surgiu o nome do pai do espiritismo. Em 18 de abril de 1857, os primeiros exemplares sairiam da tipografia de Beu, em Saint-Germain-en-Laye, cidade vizinha a Paris. O livro rapidamente correu o mundo e criou polêmica, provocando protestos de padres e cientistas céticos, mas atraindo a atenção de outros médiuns, que entraram em contato com Kardec. O pai do espiritismo viu que seu trabalho ainda não estava terminado. Eram tantas novas revelações que ele decidiu revisar mais uma vez e estender o livro. A segunda edição definitiva foi editado com 1019 perguntas. Estava criado o livro, e com ele, uma nova religião para os homens. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir e não se esqueça de curtir o vídeo, é de graça e ajuda muito na divulgação. E também não saia sem antes se inscrever no canal e assim receber novos conteúdos.